Mateus capítulo 3, versículo 13 a 17, fala de um texto aí fantástico. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Versículo 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Diga, lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? Tem horas que parece que o céu não está fluindo, né? É um problema que se levanta, é uma dificuldade, é uma tribulação, é uma enfermidade, é um problema familiar, é um desemprego, é uma situação contrária à nossa realidade. E aí vem aquela mensagem do inferno mesmo, das circunstâncias, dizendo: ó, o céu está fechado, tu está aí vivendo uma dificuldade, tu não é filho de Deus. Como é que o céu se fechou para ti? E a gente, pelas circunstâncias, parece que a nossa visão tem a tendência a se fechar e dizer assim: ó, parece que o céu fechou. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido: o céu não fechou para mim e para você. O céu está aberto. Desde que Jesus abriu o novo e vivo caminho, Ele disse: entrando com ousadia e intrepidez diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Pode as circunstâncias estarem contra mim, contra você, a enfermidade, a crise na família, um problema de desemprego, um problema financeiro, mas o céu não se fecha para mim e para você. O céu está aberto, independente das circunstâncias. Amém? Pode as circunstâncias se fecharem, mas os céus vão estar abertos para mim e para você, porque nós não vivemos pelas circunstâncias. Amém? E as circunstâncias se levantando contra mim e contra você não significa que o céu se fechou para mim e para você. Amém? As circunstâncias, elas vêm para nos dar uma musculatura espiritual, dar uma musculatura de experiência de vida. Amém? Nem o vencedor, irmãos, foi forjado na moleza, na vida fácil. Não tem nada fácil, irmão, na vida. Diga: céus abertos. Não quer dizer que vai ter vida fácil. Ah, pastor, eu tenho a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus, mas vai enfrentar a adversidade. No mundo tereis aflição, mas o céu está aberto. Fica animado, porque o Senhor é contigo. Amém? E aí, meus amados, nesse versículo que a gente leu aí, fala sobre os céus abertos aí, nesse batismo, né, de Jesus. O céu se abriu sobre ele. E a gente vai refletir como também a gente pode experimentar céus abertos na nossa vida, assim como Deus abriu os céus sobre Jesus. E Jesus nos inspira, Jesus é um modelo, Jesus é o referencial de cada um de nós como seguidores do nosso grande mestre, Cristo Jesus. Amém? E ele foi guiado logo imediatamente aí pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, né? Para onde? Para o deserto. Diga: céus abertos. Irmãos, é impressionante. Jesus está ensinando aí um pouco sobre a paternidade de Deus, mas Deus não é paternalista de querer privar os seus filhos, mimar, sabe? Paternalista. Deus
é um Deus de paternidade, mas Ele vai abrir os céus na minha vida e na tua vida, mas vai nos levar por um processo. Ele pegou Israel, arrancou do cativeiro, mas diz: agora tu vai passar pelo processo de aperfeiçoamento de caráter. Diga: a adversidade é o lugar onde nosso caráter é aperfeiçoado, onde nós amadurecemos, aonde nós somos verdadeiramente. Olha lá, então vamos ver aqui 5 atitudes que a gente deve ter para ter um tempo de céus abertos sobre nós. Diga: 5 atitudes para ter um tempo de céus abertos sobre nós. A primeira: ser obediente. Olha o que Jesus nos ensina aí, queridos. Mateus 3. Aí ele vai: porém dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. Versículo 14. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu. Olha só, irmãos, Jesus se colocou numa posição de obediência extrema. João Batista disse: eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus: não, convém cumprir toda a justiça, vamos obedecer. Ou seja, não tem como viver céus abertos sem viver a obediência dos processos. A gente quer a nossa carne, a nossa alma quer um atalho, mas não existe. Amém? Céus abertos é para quem diz: convém cumprir toda a justiça, tem que fazer assim agora. E aí João Batista admitiu: assim eu vou. Vamos, o senhor está certo, tem que cumprir a justiça. Então diga: para viver um tempo de céus abertos, tem que ter obediência. Irmãos, não adianta nada na vida, vai acontecer em passe de mágica. Fazendo 1 dia, 2 dias, 3 dias e desiste. Faz 1 dia, 2 dias e desiste. Vai ficar com aquela corrida, não tem a corrida do rato? Correndo e não saindo do lugar. Ou seja, irmãos, isso é para mim e para você. Não tem como a gente viver um tempo de céus abertos desobedecendo. Tem ali uma atividade a cumprir. Eu falo aqui de tarefas práticas da vida. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, irmão. Tem que sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Tem que ir lá fazer aquele procedimento lá. Quer ter uma vida de céus abertos, tem que ser obediente. Amém, queridos? Não tem outra forma. Quando a gente fala de céus abertos e céu fechado, lá em Deuteronômio 28, ele diz: se atentamente me ouvires. Se atentamente, não é ouvir de qualquer jeito, né? Se atentamente me ouvires e me obedecer, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Abrirei os céus para dar chuva sobre a tua terra, e vai ser uma vida de prosperidade, de fecundidade frutífera. Aí no mesmo capítulo: mas se tu não me ouvir, se tu for desobediente, o teu céu vai ser de bronze e a terra vai ser de ferro. As coisas vão dar errado. Tem muita gente, irmãos, que o céu está fechado pela desobediência, porque a pessoa nunca se submete a nenhum processo. Quantos estão me entendendo? Tem ou não tem, irmão? Está dando cabeçada porque ela não quer nunca ser humilde, ouvir e obedecer. Aí vai ficar orando e profetizando aos céus abertos, mas Deus não abre céu para desobediente. E eu quero declarar que Deus vai arrancar da nossa alma, do nosso espírito, toda desobediência. Será que tem alguém aqui que quer que Deus arranque esse espírito ali de desobediência? E Deus vai nos ungir com uma unção de obediência, de a gente dizer: não, o que eu tenho que fazer? É para fazer isso. Pode botar para mim que eu faço. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque a tua vida vai viver debaixo de obediência e de céus abertos. Eu não vou custar obedecer não. O que é, mano? É para mim fazer isso? Eu vou bater. Eu vou bater tudinho ali, item por item. Eu vou cumprir.
Diga para o seu irmão: você vai viver tempo de céus abertos. Você vai querer obedecer tudo. Você vai acordar de manhã: Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Você vai estar com uma visão espiritual profética aguçada. A obediência leva a céus abertos. Eu vou agora, o que eu tenho que fazer hoje? Amém? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, mirrada ali, manca, né? Para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto. A desobediência, amém, queridos? Pecado aí, desobediência. Mas eu quero declarar que a mão do Senhor vai ser estendida sobre você, porque sobre os obedientes, sobre aqueles que querem fazer a vontade de Deus, os ouvidos dele estão inclinados, ouvindo cada oração sua, amém? Você vai ver, você vai ter a percepção do mover da mão de Deus na tua vida, amém, querido? Lucas 3:21: ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar. Essa parte que eu queria. Estando ele a orar, o que aconteceu? O céu se abriu. Diga: segundo passo para viver um tempo de céus abertos: não abra mão da oração. Olha só o que o texto está dizendo: estando ele a orar. Quem? Jesus. O céu se abriu. Irmãos, não tem como a gente ter uma percepção profética se não for na presença de Deus. Pode as coisas estarem dando tudo errado para mim e para você. A gente não pode abrir mão da oração, amém, queridos? Não pode abrir mão. Pastor, pode as coisas estarem indo tudo bem, eu não posso abrir mão da oração, porque é a oração que mantém os céus abertos. Mas na verdade é a oração que mantém a minha visão dos céus abertos aberta. Parece uma redundância, né? É a oração. Eu não posso deixar de orar, eu não posso. Jesus, ele ficou orando. Sabe, irmãos, Jesus ensinou dizendo, olha a oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás aonde? Nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Então, para a gente viver um tempo de céus abertos, a gente não pode abrir mão da oração. Para quem não ora, os céus estão sempre fechados. Sabe por quê? Olha o que o próprio Jesus fala sobre a persistência da oração. Olha que texto, esse texto é batido, mas ele é fantástico, ele tem tudo a ver com isso que a gente está. Olha como a oração abre os céus. Ele diz, Mateus 7:8, Jesus ensinando: pois todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. Quando a gente bate. A oração persistente é bater na porta dos céus e dizer: Senhor, abre os céus. E eu quero declarar que você vai ter uma oração persistente. Você vai ser uma pessoa que não vai abrir mão da oração. Você vai ser uma pessoa que vai viver céus abertos, porque a tua vida vai ter uma agenda de prioridade na oração. Jacó teve uma experiência transformadora em Betel. Ele teve uma visão. Gênesis 28, 16 a 17. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. 17. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmãos, eu quero declarar que você vai ter experiências com Deus, e você vai ver que nesse lugar de oração incessante, de oração perseverante, você vai ver a grandeza dos portais de Deus se abrindo na tua vida, amém, querido? Como, pastor? Através de oração. Nesse momento aí, Jacó estava vivendo a pior fase da vida dele, fugitivo, fugindo do irmão dele. Saiu com a roupa do corpo, mas não depende das circunstâncias para a porta dos céus se abrir na minha vida e na tua vida. O que depende é a minha busca, é eu dizer: Senhor, eu vou te buscar. Batei, abri-se-vos-á. Buscais e achareis. Pedi e dá-se-vos-á.
Jacó estava lá, Senhor, quão temível esse lugar, é a porta dos céus, é a casa de Deus. Terceiro lugar, para viver um tempo de céus abertos, você precisa tomar posse do poder de Deus. Versículo 21 de Lucas 3. Lucas 3 agora, volta para Lucas 3, versículo 21. A Bíblia diz que desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Amém? Ele foi possuído pelo Espírito Santo. Cadê? E aconteceu que ao ser batizado, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. O Espírito Santo vai descer sobre ti nesse tempo de oração, amém? O Espírito Santo vai descer sobre a tua vida nesse tempo de obediência. E o Espírito Santo vai te empoderar. Você vai ser possuído do poder do Espírito Santo. Sobre ti, o Espírito Santo, sim, ele te cobrirá. Maria recebeu a voz do Espírito Santo. Mas como isso? Eu sou virgem. O Senhor, o Espírito do Altíssimo te cobrirá. E pelo poder do Espírito Santo você vai gerar coisas sobrenaturais, amém? Como que eu vivo um tempo de céus abertos? Quando eu tomo posse do poder de Deus. O Espírito Santo fala dessa unção poderosa que está sobre nós. A gente precisa se encher do Espírito Santo, querido. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo, amém? É tempo, irmão, diga para o seu irmão aí, é tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo, para a gente viver os céus abertos. É tempo de a gente conversar com o Espírito Santo de manhã, conversar com o Espírito Santo de dia, conversar com o Espírito Santo meio-dia, conversar com o Espírito Santo 2 horas da tarde, dizer, Espírito Santo, obrigado, porque tu habita em mim, porque tu estás aqui comigo, eu tomo posse da tua presença, eu sou cheio de ti, Senhor, eu vou viver contigo, eu vou andar contigo, eu vou ser tomado, embriagado da tua presença. Eu não vou me embriagar com os enganos, com as luxúrias desse mundo. Eu vou me embriagar da tua glória, Senhor. Será que você pode receber isso? Para você viver tempo de céus abertos, você vai se embriagar do poder do Espírito Santo. Aleluia. Em quinto e penúltimo lugar, para você viver um tempo de céus abertos, você vai se alimentar da palavra de Deus. Amém, queridos? Da palavra de Deus. E ele ouviu a voz de Deus. Olha o que diz aí, versículo 22. E ouviu-se uma voz do céu. Ouviu uma voz de onde? Dos céus abertos. Querido, é mais do que um estudo bíblico. Eu ouvi a voz dos céus. Que acabou, irmão. Quando tu ouve a voz de Deus, já era, querido. Não tem mais nenhuma voz que possa trazer angústia, tristeza, medo. Mas quando você ouve a voz dos céus, olha que tremendo isso. Esse é um texto bem batido, né? Mas quando a gente pega esse rema, olha só. O Espírito Santo como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Nós precisamos ter um rema de Deus diariamente, querido. Ouvir a voz do céu não é ouvir a voz das circunstâncias, não é ouvir a voz muitas vezes das pessoas que a gente caminha, porque elas são limitadas e muitas vezes elas vão estar ali influenciadas por circunstâncias, que a gente é humano. Não é ouvir a voz ali de alguém que está dizendo, não vai dar, cara, está difícil. Não é ouvir a voz dessa imprensa, não é ouvir a voz desses noticiários catastróficos, é ouvir a voz dos céus que vai nos fazer se mover debaixo dos céus abertos. Diga, ouvir a voz dos céus vai me fazer viver do tempo de céus abertos, amém? Que maravilhoso, queridos. Aleluia. Pedro, Atos 10, 9 a 11,
fala de algo. Muitas vezes, a gente, pela religião, a gente fica limitado, irmãos. Paulo, quer dizer Pedro, era um judeu. E a lei de Moisés dizia, ó, isso aqui é impuro, animais impuros. E Deus queria salvar a humanidade. E os judeus se fecharam em si. Os judeus eram os missionários, irmãos, era para anunciar a glória de Deus. Mas eles se fecharam para os céus. E aí Deus teve que levantar gentios. Só que Deus é um Deus que cumpre processos de obediência. Ele foi lá e cumpriu a lei e levantou dentre os judeus. Jesus era judeu, Pedro era judeu, e agora os céus se abrem e diz, olha, ele vê uma visão de animais impuros, répteis, quadrúpedes. Olha só, no dia seguinte, indo eles, capítulo 10, versículo 9, caminho, já estando perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. 10. Pedro estava orando. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, na hora da broca, irmão, sobreveio-lhe um êxtase. 11. Teve uma visão. Então ele viu o quê? Céu aberto. Diga para o seu irmão, você vai ver o céu aberto, querido. É tempo de céus abertos. Ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Ele ouviu a voz de Deus. Ele viu o céu aberto, ele ouviu a voz de Deus. A mesma dinâmica profética do batismo de Cristo, amém? Ele ouviu os céus abertos. Ouviu a voz de... Ele viu os céus abertos, digo, e ouviu a voz de Deus dizendo: mata e come, Pedro. Aí olha Pedro, religioso, né? Mas Pedro replicou: Pedro, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Na visão religiosa, era impuro aquilo, era imundo. 15. Segunda vez a voz lhe falou, diga, a voz de Deus. Meu irmão, Deus vai falar comigo e contigo várias vezes. Se a gente não compreender, Deus vai repetir. Falou de novo, olha isso. E segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Deus vai nos levar, querido, para um tempo de uma unção profética que a gente vai ver Deus purificando. Pastor, a gente está vendo o mundo podre, em pecado. Deus vai usar você para trazer a pureza dos céus, amém? Os céus vão se abrir e pessoas vão se converter através de como esse cara é impuro. Deus vai usar os céus abertos através da tua vida e tu vai ver gente que era imunda sendo santificada pela glória de Deus, pelo poder do sangue de Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aí Pedro está aí nessa crise, né, de Deus, a voz de Deus vem quebrar, queridos, padrões. A voz de Deus vai nos levar a um nível de se mover numa unção poderosa para transformar. Aí começou a igreja gentílica a acontecer, irmãos. Aí começou um tempo de céus abertos para a salvação das nações. Ao que Deus purificou, não considere comum. 16. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Deus aí ficou 3 vezes ali. 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Irmãos, olha só, a gente está indo para o final. Queridos, Deus vai usar você nesse tempo de céus abertos. Aonde, pastor? Na tua atividade, lá no teu trabalho, lá na tua escola. Deus é um Deus que quer potencializar a igreja, amém?
Ah, pastor, só é sagrado aquilo que é feito dentro do templo, dentro do contexto da igreja. Não. Você é um ministro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando você está lá no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente até de entretenimento, Deus quer levantar a igreja do Evangelho Vivo como uma igreja que é sal e luz da terra. Amém, queridos? E aí, como que isso acontece? Através de céus abertos, quando eu ouço a voz de Deus. Diga, não abra mão, querido, da voz de Deus. Porque quando a gente está sem a voz de Deus, parece que o céu fica fechado. Não é que o céu fechou, amém, queridos? Mas na nossa percepção, não, isso é impuro. E Deus, a voz do céu dizia, não, isso aí é santificado. E em último lugar, queridos, para viver um tempo de céus abertos, nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Esse é o meu filho amado. Versículo 22 de Lucas 3. Esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Esse aqui é meu. Ele é meu. Você é de Deus, querido. Você foi criado por Deus. Você foi comprado por Deus. Você foi resgatado e redimido por Deus. Você foi lavado e purificado por Deus. E agora, irmão, não tem negócio de ficar, uma hora eu sou de Deus, outra hora eu não sou. Não, você é 24 horas de Deus, amém? Você vai viver um tempo de céus abertos. Você foi escolhido, você foi marcado pelo amor de Deus, e Deus quer que você ande nos céus abertos. E aí o que eu tenho que fazer? Só responder a esse compromisso. Deus, tu me ama tanto, então não tem para onde eu correr. Eu vou te amar, vou te entregar a minha vida. Eu sou teu, Senhor, sou completamente teu. Elias era um homem que vivia num tempo de apostasia, mas ele abriu os céus e mandou chover. Mas antes de ele mandar chover, ele fechou o céu. Ele disse, vai fechar o céu hoje. Essa nação vai ter que entender. Um homem de Deus, irmãos, ele é conhecido no céu. Ele diz, céu, fecha, para que as pessoas se voltem para ti. E aí estava uma crise, uma seca, todo mundo passando fome. E aí Elias orou e disse, agora abre os céus, Senhor. Agora Elias era como eu e você, humano, queridos. Ele não era... A Jezabel deixou ele lá, atribulado, né? Deprimido, na caverna. A gente sabe a história. Mas quem manda na minha vida, na tua vida, não é Jezabel, é o céu, irmão. Jezabel disse, hoje eu vou te matar. Ele ficou tremendo de medo. Mas até hoje ele está vivo, porque Deus o arrebatou numa carruagem de fogo. Ele está vivo. Ele é uma das duas testemunhas do Apocalipse. Elias e Enoque, ele está lá. Jezabel tem que ficar lá derrotada, com a cabeça cortada, quebrada, toda arrebentada. Mas eu quero declarar que você tem uma aliança com Deus, e Deus é um Deus de aliança. Se você disser, Senhor, eu vou contigo, e acabou. Amém? Diga para o seu irmão, céu aberto é para quem tem aliança com Deus. Olha lá o que Deus falou para Pedro, Mateus 16, 19. Eu te dou as chaves do reino. No que tu ligar na terra, é ligado aonde? No céu. E o que tu desligar na terra, é desligado no céu. Diga para o seu irmão, meu irmão, é muita coisa que está na nossa mão, querido. Você não está fraquinho, não. O céu não fechou, é circo de pastor, é circo de... Meu irmão, levanta, em nome de Jesus. O céu está aberto, querido. E eu ligo agora, aqui na terra, e é ligado lá no céu. E os anjos são servos, são conservos nossos, amém? São servos, ministros de Deus e conservos nossos. Então, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar livramento. Diga, ter a chave do reino de Deus significa ter compromisso com Deus. Deus só dá a chave dele para quem é de confiança. Diga para o seu irmão, céus abertos é para quem tem a confiança de Deus.
E eu quero declarar que nesse ano de 2024 você vai ser uma pessoa confiável. Deus pode entregar. Meu filho, você vai ser fiel no pouco. Você vai ter compromisso no pouco. Tem muita gente que só quer coisa grande, mas Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho o céu aberto para ti. Não se importa com a aparência. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar, amém? Sobre coisas eternas, sobre coisas celestiais, sobre coisas que a prata e a ferrugem não são corroídas, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não corrói, que a traça não consome. Deus está comigo e contigo, querido. Sabe por quê? Porque compromisso com Deus fala de liberdade, querido. Deus nos deu liberdade para a gente fluir na presença dEle. Ele vai te orientando, mas você tem que andar na dependência. Ele não vai dizer tudo, Ele vai dizer: Senhor, eu tenho compromisso. O que tu queres, Senhor? Amém? Deus vai te dar mais autoridade quanto mais você tiver dependências. Eu tenho compromisso contigo, eu dependo de ti, eu vou fazer essa prova, eu vou agora na casa do fulano, eu vou ali naquele trabalho, Senhor, mas eu quero cumprir ali a tua vontade. Amém, queridos? E eu quero concluir, querido, dizendo que os céus estão abertos sobre a minha e sobre a tua vida, independente das circunstâncias que estão nos afetando, independente das circunstâncias, dos problemas, das situações difíceis que você está enfrentando na tua vida. Ah, pastor, minha vida está difícil, mas eu quero te dizer que independente da vida difícil que você está enfrentando, da circunstância difícil, Deus, Ele deixou sobre a tua vida um céu aberto. Quem obedece, quem ora, quem é cheio do Espírito Santo, quem ouve a voz de Deus, quem é uma pessoa de compromisso, de aliança com Deus, ainda que esteja sofrendo, sempre vai olhar para o alto e ver os céus abertos sobre a sua vida. Hoje é o dia em que você vai olhar para cima e vai conseguir enxergar o céu aberto. Deus já abriu sobre o seu viver. Deus não vai abrir o céu, Ele já abriu sobre a tua vida os céus dEle. Quando a nossa vida se torna capaz de viver um tempo de céus abertos, o sobrenatural se torna cotidiano. Amém? O sobrenatural se torna natural, diz o Bill Johnson. Diga para o seu irmão aí: o natural na tua vida vai ser o sobrenatural, os sinais de Deus. Sabe, querido, onde tem o sinal de uma nuvem bem pequena, do tamanho da mão de um homem, um sinal bem pequenininho de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, numa seca de anos sem chover, aquele pequeno sinal da nuvem do tamanho da mão de um homem é o sinal que havia grande chuva vindo dos céus. Eu quero declarar que você vai ver os sinais de Deus pequeninos ali, mas você vai viver debaixo das chuvas abundantes que vão vir, chuva de avivamento, chuva de colheita espiritual, chuva maravilhosa. Levante suas mãos aí, começa a dizer: Senhor, obrigado, porque eu vejo os teus sinais na minha vida, eu vejo os teus sinais no meu casamento, ali na minha família, na minha casa. Deus, eu vou viver um tempo de céus abertos no meu trabalho, Senhor, nas minhas atividades normais, ali eu vou ver o teu sobrenatural, porque eu recebi nessa noite uma unção poderosa, e eu sei que é um tempo de céus abertos na minha vida, e eu vou ser uma pessoa obediente à tua palavra, obediente aos processos. Eu não vou ser relutante, eu não vou ser duro de coração, não vou ser maleável, eu vou ser uma pessoa que quer fazer. Eu não vou ter dificuldade, não vou abrir mão da oração, da intimidade contigo. Eu vou tomar posse do teu poder, Deus. Eu vou me alimentar da tua voz, da tua palavra, daquela palavra viva, daquele rema no meu espírito. Eu vou ser uma pessoa que assume compromissos, Senhor, desde grandes até compromissos pequenos. Eu vou ser fiel em qualquer coisa que o Senhor me der, qualquer atividade, qualquer tarefa na minha vida, no ministério, na minha vida, nos meus afazeres, eu vou ter fidelidade, Senhor, em nome de Jesus. Levante suas mãos a Ele, querido, comece a agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, porque teu céu está aberto.